Meu nome é Benedita, filha de Esmeralda, neta de Quitéria, bisneta de Zinga. Nasci no fundo de uma senzala coberta de palha, em 1930. Minha pele carrega o tom do ébano antigo. Meus olhos herdaram o fogo das matriarcas. E minha voz, mesmo agora fraca, ainda sabe o peso do silêncio imposto. Vivi em cativeiro até os 78 anos de idade, mesmo quando o mundo dizia que eu era livre. Não fui liberta. Fui esquecida. Quando nasci, minha mãe olhou para mim com tristeza e amor. Sussurrou no meu ouvido: Filha, teu nome é Benedita. Que teu destino seja menos amargo que o meu. E então chorou. Chorou com a alma. Ela já sabia. Sabia que o mundo não me veria como criança, mas como futuro braço de trabalho. Sabia que não teria tempo de me ensinar as rezas de nossa gente, nem as danças, nem o segredo das ervas. Minha infância foi entre roças e pancadas, entre ordens gritadas em tom de latido e castigos servidos como pão diário. Aprendi a não olhar nos olhos, a não cantar alto, a não rir, porque riso de negra era insolência. Cresci na fazenda Santa Cruz, no interior do Maranhão. Lá, tudo era quente: o sol, a terra, o chicote. O senhor Firmino dizia que a escravidão tinha acabado, mas ali ninguém sabia disso. Ou fingiam não saber. Continuávamos nos mesmos barracões, comendo a mesma farinha com água e dormindo com os pés inchados de tanto andar. Meu corpo cresceu rápido. Com 12 anos, fui passada da roça para a casa grande. Fui promovida, diziam. Passei a limpar os quartos, esfregar os banheiros, carregar água, cuidar das roupas. E como toda menina negra que chega à casa grande, virei também coisa dos homens. Fui tocada sem permissão, usada sem direito, engravidada sem saber sequer o nome do pai. Meu primeiro filho nasceu morto. Diziam que era castigo de Deus, mas eu sabia que o castigo não era meu, era do mundo. E eu só uma oferenda silenciosa. Depois tive outro menino, e esse viveu. Chamei-o de Jonael. Mas o senhor Firmino disse que nome de negro não era importante. Registrou como João, filho de ninguém. 2 anos depois, venderam-no para uma fazenda vizinha. Nunca mais vi, mas às vezes sonho com ele. No sonho, ele me chama de mãe, e eu acordo chorando. Quando me perguntam hoje, velha enrugada, o que é ser escrava? Não sei explicar com palavras do mundo. Ser escrava é ser sombra. É viver sem saber se tem alma. É ter que pedir permissão até para chorar. Mas havia algo em mim que nem o cativeiro conseguiu apagar. Uma centelha, um fio de luz que minha avó, Zinga, deixou escondido nas minhas veias. Ela dizia: antes de ser levada, a gente é raiz, Benedita. A gente cresce até debaixo da pedra. E cresci. Mesmo invisível, mesmo quebrada, cresci. Durante muitos anos, achei que morreria sem deixar rastro. Mas então, algo mudou. Não no mundo no meu coração. E é por isso que agora, nesta cadeira velha, com meus dedos tortos e minha memória cansada, decidi contar tudo. Porque se minha voz alcançar um ouvido que seja, então eu terei vivido. E minha história, que o mundo tentou apagar, será lembrada. Foi num dia nublado, como tantos outros, que a roda da vida resolveu girar diferente. Eu tinha 44 anos e vivia na mesma fazenda desde que nasci. Era a cozinheira da casa grande. Sabia o ponto certo do feijão, a fervura do angu, o segredo da carne de sol que o coronel Firmino tanto gostava. Benedita cozinha como ninguém, ele dizia, mas nunca me deu um dia de descanso. Naquela manhã, enquanto acendia o fogo com lenha verde, ouvi o rádio da sala gritar: o Brasil se moderniza, trabalhadores de todas as regiões buscam direitos e dignidade. Parei. Nunca tinha ouvido essas palavras. Direitos, dignidade, soavam como reza em idioma novo. O coronel bateu na porta. Volte ao serviço, Benedita. Esse rádio não é para você. Voltei, mas já era tarde. Uma faísca se acendera dentro de mim. Naquela noite rezei. Não com as palavras que assim a ensinava, mas com as da minha mãe, que um dia murmurou: Oxalá te proteja, minha filha.
E se for preciso, que Exu te abra os caminhos. Ajoelhei no terreiro, encarei o céu e disse: se for verdade que o mundo mudou, que alguém me mostre. Na semana seguinte, chegou na fazenda um homem com pasta preta, óculos redondos e um jeito apressado. Sou do IBGE, ele disse. Fazemos recenseamento. Precisamos dos nomes de todos os moradores da propriedade. Eu travei. Nunca ninguém perguntou meu nome. Coronel Firmino tentou despistar, mas o homem insistiu. Me viu no fundo do terreiro e se aproximou. A senhora se chama? Benedita. Benedita dos Santos. Tem certidão? Não. Nunca tive papel nenhum. Ele franziu a testa. A senhora nasceu aqui? Sim. Trabalha aqui desde quando? Desde menina. Ele anotou tudo. Me olhou. Ficou em silêncio. Então disse: a senhora sabe que tem direito a salário, aposentadoria, descanso semanal? Balancei a cabeça, assustada. Isso que fazem com a senhora é crime. Crime. A palavra me atravessou como navalha. Ele foi embora. Mas aquela frase ficou ecoando. É crime. Pela primeira vez, não me senti culpada por tudo que me aconteceu. Me senti vítima. No mês seguinte, a polícia chegou. Um grupo de defensores públicos veio junto. Disseram que havia denúncias de trabalho análogo à escravidão na fazenda Santa Cruz. Vi o coronel gritar, espernear. Mas nada impediu o que veio depois. Tiraram-nos dali. Eu e mais 7 pessoas que também tinham nascido e envelhecido naquele cativeiro disfarçado. Nos levaram para a cidade. Me deram roupas novas, comida boa, um lugar para dormir. Mas eu tremia. Pela primeira vez, não sabia o que fazer. Era livre. Mas o que era liberdade para quem nunca conheceu? Passei os primeiros dias calada, só observando. O barulho dos carros me assustava. A luz elétrica me cegava. Mas o que mais doía era o vazio. Sem tarefa, sem ordem, sem rotina. Quem eu era? Até que um dia, um menino de boné vermelho se aproximou. Devia ter uns 10 anos. Me estendeu um papel e disse: tia, a senhora sabe contar história? Respirei fundo. Me sentei no banco de praça. Olhei nos olhos dele e comecei. Meu nome é Benedita. E esta é a história de como eu aprendi a olhar o céu. Comecei a contar histórias para as crianças do bairro como quem rega uma planta seca. A princípio eram histórias de bichos, lendas que minha mãe sussurrava quando a noite caía na senzala. Mas aos poucos as crianças queriam saber mais. Tia Benedita, como era viver lá na fazenda? Você teve medo? Apanhou mesmo? E eu, com a voz baixa, fui contando. Um pedaço por dia. Como quem descasca uma ferida. Nunca pensei que alguém fosse querer ouvir minha vida. Por tanto tempo fui calada, invisível, obediente. Mas ali, entre crianças com os pés sujos e olhos brilhantes, senti que minha memória tinha valor. Foi uma professora, Dona Lúcia, que veio me ver. Ela ouviu falar de mim pelas crianças. Sentou-se comigo na praça, com um caderno no colo, e disse: a senhora já pensou em escrever sua história? Balancei a cabeça. Não sei escrever tudo isso. Só meu nome e umas palavras. Ela sorriu. Então me conte. Eu escrevo. E começamos. Toda terça-feira, Dona Lúcia vinha me ouvir. Ela anotava, gravava, às vezes chorava. Isso precisa ser lido nas escolas, Benedita. O Brasil precisa saber dessas verdades. Enquanto isso, minha vida ia ganhando forma nova. Consegui um quartinho num abrigo para idosas. Nada de luxo, mas com uma cama limpa, janela e o mais precioso, respeito. Cada vez que eu dizia não e alguém me ouvia, eu aprendia mais sobre o que era liberdade. Uma tarde, Dona Lúcia trouxe um envelope. Dentro havia um papel grosso, com letras douradas. Certidão de nascimento. Olhei aquilo como quem vê um milagre. Por 87 anos eu existi sem existir no papel. Agora ali estava meu nome. Meu nome verdadeiro, não apelido, não número. Nome inteiro, com data, com lugar e com história. Chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Um choro que lavava a alma.
Porque finalmente eu estava no mundo. Oficialmente, legalmente, humanamente. Na semana seguinte, Dona Lúcia me levou a uma escola. Era uma roda de leitura. Leu um trecho do que eu contei. Ser negra, pobre e mulher foi minha sentença, mas sobreviver foi minha resposta. E contar é minha vingança contra o silêncio. Os alunos se levantaram. Aplaudiram. Alguns vieram me abraçar. Um deles disse: "A senhora é história viva." Eu sorri. Porque de fato, era. Aquele dia foi o segundo maior da minha vida. O primeiro foi quando fui retirada da fazenda. Mas este foi o dia em que deixei de ser apenas dor e virei memória. A cidade começou a me conhecer. Me chamavam para falar em igrejas, escolas, rodas de conversa. As pessoas queriam entender como o Brasil ainda permitia que alguém fosse escravizado até os anos 2000. Eu dizia: permitiram porque ninguém olhava. E porque, para muita gente, negro ainda é sinônimo de serventia. Mas eu também dizia: eu não odeio. Não carrego ódio, carrego lembrança. Porque esquecer seria permitir que aconteça de novo. E assim, aos poucos, fui costurando dignidade com as linhas da minha fala. Hoje, quando o sol bate na minha janela às 5 da manhã, acordo com calma. Me levanto devagar, aqueço o corpo com chá de erva doce e sento na varanda do abrigo, com o caderno no colo e os olhos no céu. Tenho 92 anos. E, enfim, vivo. O livro que Dona Lúcia escreveu comigo foi publicado. Simples, mas bonito. Chama-se Benedita, Voz de Terra e Corrente. Carolina, uma professora jovem que conheci em uma palestra, levou o livro para suas turmas. Disse que os alunos nunca tinham ouvido falar de alguém como eu, que eles não sabiam que existiam escravos vivos até poucos anos atrás, que meu nome virou assunto em sala de aula. Fiquei em silêncio quando ela me contou isso. Silêncio de quem agradece por dentro. Porque nunca sonhei em ser lembrada. Só queria não ser esquecida. Carolina me levou para visitar o Museu Afro-Brasileiro de Salvador. Foi a primeira vez que vi meu povo em retratos, em tambores, em altares de respeito. Lá, diante da imagem de uma mulher com o torso nu, cabeça erguida e algemas quebradas, caí em choro. Aquela era eu. Aquela éramos todas. No final da visita, uma menina me pediu uma foto. Disse que queria mostrar à mãe que conheceu uma mulher que venceu a escravidão com a palavra. Treme por dentro, porque a verdade é que eu não venci. Eu sobrevivi. Mas talvez contar tenha sido minha forma de vitória. Uma manhã sonhei com minha mãe. Ela estava sentada sob um cajueiro, como fazia quando estava viva. Me chamava com a mão. Fui até ela. Me abraçou. Disse: "Você fez o que eu nunca pude, Benedita. Você falou. E falar é libertar." Acordei leve, sem dor. Dias depois, recebi a visita de uma moça da televisão. Queria me entrevistar. Disse que minha história precisava ser contada para mais gente. É importante que o país veja que a escravidão não acabou em 1888. Ela só mudou de nome. Concordei. Mas pedi uma condição. Depois você me traz uma foto. Quero me ver na televisão com o lenço bonito que a Carolina me deu. Ela riu. Prometeu. Agora escrevo essa última página do meu caderno. Carolina vai me ajudar a passar limpo. Quero deixar para ela e para os netos dela. Não sei quanto tempo mais tenho, mas sei que plantei minha semente. E se um dia, em algum lugar do Brasil, uma criança negra abrir um livro, encontrar meu nome e dizer: "Essa foi a Benedita. Ela viveu, resistiu, contou, então terei vencido de verdade." Meu nome é Benedita dos Santos. Fui esquecida, silenciada, apagada. Mas hoje sou lembrança viva. Sou raiz. Sou voz. Sou semente.